Olá, nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos negativos de você tentar fazer o processo de BPC-Loas sozinho no INSS. Muito prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada especialista e possuo um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer enorme te ter aqui. Bom, na nossa prática aqui do dia a dia, a gente vê com frequência pessoas que entram em contato com a gente no nosso escritório, sinalizando ali a questão médica dela, a doença ou a deficiência, para saber se ela teria direito ao BPC-Loas. A gente analisa, a gente faz sempre essa análise de forma gratuita, né? Analisa a documentação desse cliente, orienta, faz as nossas diversas perguntas, porque a concessão de BPC-Loas não é simples. As pessoas acham que basta você ter uma doença que você vai dar entrada sozinho e vai receber um salário mínimo por mês. E não é assim. Tanto é que não é assim que a gente sabe a quantidade enorme de negativas que o INSS tem todos os dias. A gente faz inúmeras perguntas aqui no escritório, a gente tem uma ficha no escritório onde a gente traz várias perguntas para tentar enquadrar esse cliente nos requisitos que a lei do BPC-Loas traz. E aí, muitas vezes acontece da gente perceber que esse cliente, ele, no momento que a gente faz as perguntas e sinaliza ele de uma possibilidade de fazer o processo, ele não responde mais, ou então ele fala mesmo a verdade que ele vai dar a entrada no processo sozinho. E muitas vezes ele responde a gente, depois de um tempo, que ele já deu a entrada através de um assistente do CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Eu, como advogada, eu vejo muitos pontos negativos em fazer sozinho e também fazer com um assistente social. Primeiro eu vou trazer os pontos negativos, assim, os principais, que são vários, mas de você fazer sozinho, você tentar ali entrar no sistema do INSS e fazer sozinho. Primeiro que você não tem, por mais que você busque informação, tenha algum conhecimento, você não tem o conhecimento técnico jurídico de um advogado. Então, muitas vezes, você não junta a documentação necessária, você não marca a perícia certa, você não junta os documentos médicos que o INSS exige. A gente, como advogado, eu vejo processo de BPC-Loas todos os dias no meu escritório, todos os dias, o dia inteiro. Então, a gente acaba criando a prática do processo, né? Não tem jeito, são anos lidando com isso. Então, a gente já sabe quais documentos que o INSS exige. A gente já sabe, aqui no nosso escritório, a gente orienta o cliente quando ele chega sem laudo, sem algum documento, a gente tem uma carta para ele mostrar para o médico dele, quando ele for, seja um médico particular ou um médico do SUS, não importa. Uma carta pedindo uma emissão de um documento médico com todos os detalhes importantes para que a gente tenha chance no processo, porque a gente já sabe o que o INSS exige. A gente já sabe quais são os pontos mais importantes ali de constar naquele laudo, naquele documento médico. Então a gente já sabe. Então o segurado, o beneficiário, muitas vezes ele não sabe. Por desconhecer da lei, ele acaba juntando documentos faltantes. Ele muitas vezes não junta. Eu tenho até um vídeo aqui que eu já falei sobre os documentos necessários do processo do BPC-Loas, e um deles, os mais importantes, é do grupo familiar. Você só junta o seu documento, você não junta a documentação do seu grupo familiar. O que é o grupo familiar? São aquelas pessoas que moram com você. Então você tem que juntar documentos pessoais, o CPF, identidade. Se for menor, você tem que juntar a certidão de nascimento. Então, quando você não faz isso, o INSS ele demora para conceder o seu benefício, ele nega o seu benefício muitas vezes, porque você não junta, você não sabe fazer. Então, o segundo ponto de você fazer o processo sozinho é quando você tem um advogado te orientando, te instruindo, para a perícia, para o dia da perícia, é essencial. Por quê? A perícia, eu posso dizer que é 80% ali da sua chance de êxito do seu processo de BPC-Loas. E a gente sabe que, na prática, cada vez mais os peritos do INSS, eles são orientados a não conceder o benefício. Na prática, a gente sabe, conhece alguém, algum familiar, algum conhecido, amigo, que passou por perícia e relatou essa mesma coisa, de falar, nossa, o perito nem olhou na minha cara e me dispensou. A demanda deles é muito grande, eles muitas vezes estão insatisfeitos com o processo, com o trabalho deles, e eles não fazem o trabalho deles com a maneira que eles deveriam, com o apreço que eles deveriam fazer. A orientação devida que um advogado faz para essa perícia é fundamental. Ou seja, a gente orienta aqui no escritório a documentação médica que você deve levar, o que você não deve levar, porque muitas vezes você contém algum documento médico que não é interessante levar no dia para não atrapalhar o processo.
o que você deve dizer, o que você não deve dizer, a forma que você deve se portar. Então, essa orientação pré-perícia é essencial para um sucesso no seu processo. Um outro motivo que eu acho péssimo de você tentar fazer sozinho é que muitas vezes, e eu já tive cliente nessa situação, o INSS, ele considera valores de renda que você nunca teve e ele nega o BPC Loas. A gente sabe, para você ter o BPC Loas, você não pode ter uma renda própria e a renda da sua família, ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa que mora ali com você. E eu já tive 2 clientes que nunca tinham aberto empresa, nunca tinham nada no CPF, nem nada, e constava uma empresa, um CNPJ ali no cadastro do INSS. Ou seja, no momento que você tem uma empresa aberta, significa que você está oferindo renda. E o INSS negou o pedido do meu cliente. Ou seja, quando ele fez sozinho. Quando ele veio até a gente, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente faz toda essa varredura para saber se existe alguma empresa cadastrada, alguma coisa ali vinculada, para o INSS não considerar uma renda errada. Isso acontece muito. Então, esses processos que os beneficiários costumam fazer sozinhos são muito ruins por vários desses motivos, várias falhas que as pessoas cometem, em razão das falhas que o próprio INSS comete. Mas o pior de tudo isso é que quando você faz sozinho e você acaba perdendo o benefício, muitas vezes o beneficiário ele acaba acreditando, ficando descrente do direito dele e muitas das vezes você tem direito e você não sabe disso, você acaba acreditando nessa negativa. O pior de tudo é que cada mês que passa, você perde um salário mínimo. Eu sempre falo isso para as pessoas que entram em contato aqui com a gente, porque quando você entra em contato com o escritório de sério, o advogado ele analisa o seu processo da entrada, no momento que for concedido, quando for um processo bem instruído, com toda a documentação juntada, quando esse processo sair, você vai receber os valores desde o dia que esse advogado deu entrada. Agora, quando você faz sozinho, o INSS nega, aí às vezes você não soube juntar uma documentação, faltou alguma informação, e ele nega, você perdeu esse tempo todo. É muito dinheiro que você perde por mês. Então, assim, quando você perde esse tempo, você perde tempo, que tempo é um bem muito precioso nosso, e você perde dinheiro. E o outro ponto em relação à pessoa que dá entrada com assistente do CRAS. A gente tem visto muito isso acontecer. O nosso cliente, ele muitas vezes, ele vai ao CRAS para fazer o cadastro único, e aí ele chega lá e os assistentes sociais falam, não, você não precisa de advogado não, me dá aqui o processo que eu dou entrada para você sozinho. Ele vai dar entrada e o nosso cliente perde. Aí depois ele vem atrás muitas vezes, e aí ele fala a verdade. Então, o cliente, ele muitas vezes, ele sai perdendo também. Porque esse assistente social, ele não tem experiência nenhuma. Ele vai, entra no sistema, a mesma falta de informação que aquele beneficiário tem, ele tenta fazer o processo sozinho e ele prejudica o nosso cliente, porque ele não sabe instruir o processo, ele não sabe juntar a documentação. Então, assim, existe uma coisa que eu sempre falo que quando você está com um profissional que sabe o que faz, um bom profissional, profissional ético, correto, isso é um investimento que você faz. É um investimento, porque você ganha tempo, você ganha dinheiro, você não perde dinheiro. O que você valoriza? Né? Se você valoriza ter um profissional ao seu lado para que você acelere e antecipe o seu processo, para que você receba cada vez mais rápido, ou se você não valoriza esse tipo de profissional, deseja fazer de qualquer jeito e com isso você perca muito dinheiro. Então fique muito atento com esse tipo de orientação, de brecha, de caminho mais curto. A gente tem visto muito essas orientações infelizes dos assistentes do CRAS e que muitas vezes é um tiro no pé e faz com que você perca muito dinheiro.